Estamos começando hoje o primeiro vídeo da série Questões da Alma. Vamos conversar sobre aflições que acontecem dentro da gente. Eu desejo muito que no final dessa série Deus tenha realizado curas dentro de você e você possa viver uma vida mais leve, mais tranquila, compreendendo e experimentando muito melhor a paz que excede todo o entendimento. É muito importante que você não assista somente esse vídeo, mas que você veja toda a série, porque eu vou tentar trabalhar dentro de uma sequência. Então a compreensão daquilo que eu vou dizer depois depende do que você está ouvindo neste momento. Eu quero começar dizendo que viver é muito bom. A vida foi planejada por Deus para ser uma experiência de alegria, liberdade e descoberta. É verdade que hoje em dia muita gente tem falado mal do viver e até pensado que morrer é uma opção, mas isso não é verdade. Deus planejou a vida e é um privilégio estar vivo. É muito bom estar vivo. Interessante que quando Deus criou todas as coisas que nós vemos, ao final de cada dia da criação, Deus disse que era bom tudo aquilo que Ele tinha feito. Mas quando Ele criou o homem, Ele não falou somente que era bom. Ele falou que era muito bom. Essa é a perspectiva de Deus da vida. E é muito importante a gente dar valor a essa perspectiva, porque a perspectiva de Deus é a forma perfeita de enxergar. E é também a forma daquele que criou a vida. Então não vamos deixar que a nossa impressão sobre a nossa experiência de vida altere aquilo que realmente é o viver e o estar vivo. Viver é muito bom. É ter chance de descobrir o tempo inteiro. É ter chance de se alegrar com a descoberta. É ter chance de experienciar várias coisas que foram planejadas por Deus e que nós nem sabemos, mas na medida que vamos vivendo, nós vamos alcançando cada um desses momentos que Deus planejou para nós e cada uma das experiências que Ele planejou para nós. Então, viver é muito bom. Sabe por que viver era bom ali no Éden? Porque o Éden tinha as condições perfeitas de vida. Tinha um cenário maravilhoso com toda a criação sem qualquer alteração. E muito mais do que isso, tinha Deus e tinha o homem. O relacionamento mais precioso e mais necessário para alguém que tem vida é ficar perto da fonte desta vida. A fonte da vida do homem é Deus. No Éden, Adão e Eva estavam num relacionamento com Deus sem nenhuma barreira. Deus andava com eles, conversava com eles. A viração do dia era a hora marcada para o grande encontro. Dá para imaginar Deus conversando com você visivelmente, audivelmente, andando, explicando, contando. Que maravilha! Por isso que Éden, a palavra Éden na Bíblia, significa prazer, satisfação. E esse prazer não estava relacionado ao cenário que Deus montou, nem ao relacionamento de Adão e Eva. Antes estava relacionado ao relacionamento deles com Deus. Porque nós somos criados para ter esse relacionamento. O relacionamento com Deus é a fonte de paz e satisfação que todos nós precisamos. Estou me lembrando de uma experiência muito especial que eu tive alguns anos atrás. Eu ganhei de um amigo uma descida de rapel no cânion das Cataratas do Iguaçu. Você imagina que cenário estava atrás de mim, em minha volta? Foi realmente maravilhoso. Diante daquela imagem maravilhosa, eu tive uma compreensão muito maior do que significa que a natureza reflete ou revela a glória de Deus. Cataratas em minha volta, um cânion maravilhoso, o temor diante de estar descendo aquilo ali. Para mim aquela foi uma experiência de vislumbre, de que viver com Deus, ter experiências com Ele, é uma aventura maravilhosa de descoberta de quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer. Agora, a paz interior
vem então desta consciência de que Deus é a nossa fonte. Quanto mais perto dele estamos, mais paz nós temos. Quanto mais distantes estamos, mais agonia, mais tristeza, mais angústia nós temos. Então, falar de paz interior é necessário que a gente, para compreender de onde ela vem, entenda a condição da criação. Deus e o homem. Jamais pode haver uma separação entre Deus e o homem. Não afeta Deus. Deus continua sendo Deus. Mas o homem não sabe mais quem é quando se afasta dele. Não sabe mais quem é quando transforma suas experiências em algo mais importante do que o gerador da vida, do que o idealizador das experiências que a gente deve ter. Nossa relação com Deus é a fonte de paz interior. Então vamos à pergunta crucial desse vídeo. Por que existe tanta dor na humanidade? Por que existe tanta dor no interior das pessoas? Da onde vem essa insatisfação que faz as pessoas buscarem aqui ou ali uma maneira de resolver, mas a coisa só piora? Eu quero ler com você um texto de Jeremias 2,13, que vai explicar para a gente a origem desta dor. Diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Cisternas naquele tempo eram cavadas em pedras para reter água. Mas quando essas pedras tinham alguma fissura, alguma rachadura, que às vezes não era visível ou as pessoas não resolviam a rachadura, a água da cisterna vazava. Por isso cisterna rota, que não retém água. São duas maldades. Uma é se afastar de Deus dizendo assim: eu posso buscar o que preencha o meu coração da forma que melhor me agrada. Isso é deixar Deus. E achar que existe uma forma de ser preenchido melhor do que o que Deus pode fazer, isso é cavar a cisterna rota. A humanidade, ao longo dos anos, tem cavado muitas cisternas rotas, baseada nesta ideia de que eu posso resolver o meu problema, ou eu posso encontrar satisfação em mim mesmo. Eu quero citar duas coisas recentes que estão muito presentes na nossa cultura hoje. Desde a Revolução Industrial, a humanidade passou a achar que a ciência descobre e a tecnologia resolve. Ciência descobre o problema, tecnologia inventa a solução do problema. Então os homens passaram a ficar deslumbrados com suas próprias descobertas. Eu sou biólogo, eu gosto demais da ciência. A ciência em si não é ruim. O problema é a fé na ciência. É a expectativa de que aquilo que eu posso fazer pode resolver a minha necessidade existencial. Não pode resolver. Então, baseado nessa ideia de que ciência descobre e tecnologia resolve, o homem está se afastando cada vez mais de Deus. Quando não ignora Deus, tenta criar na sua própria mente uma ideia de Deus muito particular. Um Deus pessoal, um Deus próprio, que não é o verdadeiro Deus, que portanto não resolve o problema. Deixa eu te perguntar, você está tentando resolver as questões da sua alma cavando alguma cisterna rota? Está procurando na sua própria maneira de pensar, ou nas ideias, nas filosofias, ou nas experiências pecaminosas? Você está tentando resolver o vazio de seu interior com algo que não é a busca do próprio Deus? Isso não é bom. Isso causa muito problema na alma. As dores físicas crônicas estão aumentando com o passar dos anos. As emocionais nem se fala. O homem está se afastando de Deus, ficando doente e ainda assim se revolta, se rebela ou simplesmente não percebe o problema. Eu quero te ajudar a perceber o problema. Interessante que uma consequência terrível disso é a depravação moral. Porque como o homem se afasta de Deus e tenta buscar em outras alternativas de satisfação pessoal,
Ele não tem mais limite para aquilo que é certo e errado. Ele quer experimentar, experimentar, experimentar. E quanto mais experimenta, mais vazio fica, mais doente fica, e o problema só vai se agravando. O fato é que nós não podemos viver longe de Deus. E não podemos inventar alternativas, porque vamos tentar preencher nossa alma, mas a nossa alma está rachada, está vazando, porque a gente não está diante de Deus. Olha só o que diz Efésios 1, 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos por adoção, de adoção por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Fomos criados, portanto, segundo esse texto, para Deus. Você imagina se eu quiser transformar uma lâmpada, aquelas em forma de bastão, em um bastão de beisebol. Imagina se a lâmpada fala assim, eu não quero mais iluminar, agora eu quero brincar de bater bola. Essa lâmpada vai quebrar na primeira tentativa. É o que está acontecendo com a humanidade. Pessoas quebradas, porque tentam funcionar para aquilo que não foram criadas. Nossa alma é o que nós somos. Deus nos deu um espírito, Ele soprou em nós. A alma é o conjunto de nossa personalidade, nosso caráter, nossas emoções e o nosso pensar. E nós temos um corpo no qual habitamos. Deus nos deu também. Mas a alma é o que nos define. Então a alma é o centro daquilo que eu sou e, portanto, daquilo que eu realmente necessito. Se eu fui planejado para ser filho de Deus, eu preciso do meu Pai. Se eu fui planejado para ser a habitação dele, eu não posso viver sem ele. Quando tentamos escrever a nossa história, dizendo, Deus, vou viver do meu jeito e não do seu, nós estamos nos negando a experiência de vida mais satisfatória, plena e excelente que nós poderíamos viver. O salmista diz que Deus escreveu no livro dele todos os nossos dias. Se vivemos como ele escreveu, estamos bem, ficamos satisfeitos. Mas se tomamos a caneta da mão de Deus e tentamos reescrever nossa história, viveremos em guerra. A nossa alma nunca terá paz. Mas para não ficar só no problema, vamos começar a meditar na solução disso tudo. Como Deus viu o estrago que o homem tinha feito com a sua própria vida, ele precisou resolver o problema. Ele tomou para si a prerrogativa de dar uma solução, porque ele nos amou. Então, ele mandou Jesus. O pecado nos afastou de Deus. O afastamento de Deus gerou todos os males que afetam a nossa alma. Para resolver, Deus nos mandou Jesus para viver como um de nós e para absorver todas as consequências de nossa rebelião contra Deus, nele mesmo. E quando ele morreu, ele proveu uma solução espiritual e eterna contra toda a rebelião da humanidade. Isaías 53, 3 diz: sobre Jesus na cruz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Em outra versão diz que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Eu quero grifar nesse texto a expressão homem de dores. Todas as dores que eu e você sentimos, todas as dores que toda a humanidade sente, Jesus absorveu em si quando estava na cruz. Para permitir que o efeito da ressurreição dele pudesse nos curar, ele deixou que o efeito de nossa rebelião matasse ele. E se você crer nisso e entender isso, você vai começar a experimentar uma saúde em seu interior como nunca antes você experimentou. Jesus absorveu todas as depressões, transtornos de pânico, todas as doenças físicas, todo tipo de câncer, todo tipo de agonia, ele absorveu na cruz.
E agora, o efeito daquela cruz, o efeito daquele sacrifício, pode se tornar uma realidade na vida de quem crê, que realmente precisa voltar para Deus, de onde jamais deveria ter saído. E esta volta é garantida por Jesus Cristo, que veio até nós e fez uma ponte, um caminho entre Deus e nós, para que nós chegássemos a Deus novamente. Você crê nisso? Você deseja fazer isso? Então, antes da gente continuar, medite nesse vídeo, converse com Deus e reflita. Está longe dele, está distante de Deus, precisa voltar? Converse com Ele e diga: eu creio que o homem de dores, Jesus Cristo, veio aqui por minha causa e a partir dele eu escolho voltar as atenções da minha vida para Deus e me submeter à vontade dele. E assim começa a cura da sua alma. E lembre-se, somos diversos, somos um.